tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. Estas são as qualidades com as quais os sacerdotes brahmanas trabalham. Então, quem se diz sacerdote brahmana ou sacerdotisa brahmani deve buscar essas qualidades, né? Porque são essas qualidades que o sacerdote brahmana trabalha. Isso falado pessoalmente por Deus. Shamodamastapa shoucham shantirarjavam nevacha gyanam vigyanam nastikyam brahma karma swabhavajam. Essas qualidades não vêm com o cordão sagrado, né? Essas qualidades a pessoa tem que adquirir. Não é isso, Bimala? Você é um brahmana, então deve manifestar essas qualidades, ou buscá-las pelo menos. Seria bom, né, Bimala? A pessoa recebe a iniciação de brahmana, recebe o cordão sagrado e já recebe junto todas essas qualidades. Pensou que maravilha? Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. Como fala Bhaktivinoda Thakur, né? Quando você, Krishna, me dará essas qualidades? Tá, lê mais e fala menos, tá bom. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades de trabalho para os guerreiros, os governantes de verdade. A agricultura, a proteção das vacas e o comércio são as qualidades de trabalho para os comerciantes e para a classe baixa, artistas e trabalhadores, ao labor e o serviço às outras classes. É cada macaco no seu galho, né? Aí a coisa funciona. Mas se for como atualmente é a sociedade humana formada só de pernas, não tem como dar certo um corpo social formado só de pernas, Bimala. É um passando a perna no outro, é um dando pernada no outro. Não tem, vira essa zona, né, mundial. Esses desgovernos. Os governantes deveriam ser representantes de Deus, Krishna, mas infelizmente não são. Seguindo suas qualidades de trabalho, todo homem pode se tornar perfeito. Agora ouça, por favor, de mim sobre como fazer isso. Krishna fala, mostra os defeitos e ensina a solução. A solução é o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Para quê? Para que todo homem possa se tornar perfeito aqui e agora. Senão vai continuar nessa sociedade de cães e gatos. Atualmente é uma sociedade de cães e gatos, como o Prabhupada já explicou num monte de livros, de aulas, em todos os lugares. Tá, lê mais e fala menos de novo. Agora vai, agora tem explicação. Através da adoração do Senhor Krishna, o qual é a fonte de todos os seres e que é todo penetrante, o homem pode alcançar a perfeição na execução de seu próprio dever. Aí, ó. Resumindo, a resposta está aí, né? Através da adoração do Senhor Krishna. Peraí, deixa eu pôr um negócio aqui. Agora vai. Vou ler de novo.
adoração do Senhor Krishna, o qual é a fonte de todos os seres e que é todo penetrante, o homem pode alcançar a perfeição na execução de seu próprio dever. Como se afirma no 15º capítulo, todos os seres vivos são partes e parcelas fragmentares do Senhor Supremo Krishna. Somos um pedacinho de Deus, né? Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Deus é o Sol e nós as partículas de luz do Sol. Deus é a mina de ouro e nós as partículas de ouro. Como tal, o Senhor Supremo é o princípio de todas as entidades vivas. Isto se confirma no Vedanta Sutra, Jamadhyasyadhyata, agora saiu. Portanto, o Senhor Supremo Krishna é o princípio da vida de toda entidade viva. É máxima em cima de máxima, tá vendo? O Senhor Supremo Krishna é o princípio da vida de toda entidade viva. E o Senhor Supremo, através de suas duas energias, sua energia externa, isso que a gente acha que é matéria, e sua energia interna, é todo penetrante. Portanto, a pessoa deve adorar ao Senhor Supremo Krishna junto com suas energias. Geralmente, os devotos de Deus adoram ao Senhor Supremo Krishna com sua energia interna. Sua energia externa é um reflexo pervertido da energia interna. A energia externa é um fundo, mas o Senhor Supremo Krishna, através da expansão de sua porção plenária como Paramatma, está situado em toda parte. Ele é a superalma de todos os semideuses, todos os seres humanos, todos os animais, em toda parte. É a superalma de todo ser vivo. Uma pessoa deve, portanto, saber que, como parte e parcela do Senhor Supremo Krishna, é seu dever prestar serviço ao Supremo Senhor Krishna. Como todas as partes do nosso corpo servem ao nosso estômago, né, Bimala? Se o estômago está satisfeito, todas as partes do nosso corpo funcionam. Da mesma forma, se todos servem Deus, todos ficam satisfeitos. Porque Krishna é o centro de tudo e de todos. E nós, como partes integrantes do corpo de Deus, devemos servir a Krishna. Onde eu parei? Uma pessoa deve, portanto, saber que, como parte e parcela do Senhor Supremo Krishna, é seu dever. Isso aqui é uma máxima. Uma pessoa deve, portanto, saber que, como parte e parcela do Senhor Supremo Krishna, é seu dever prestar serviço ao Supremo. Se somos parte do corpo de Deus, temos que servir a Deus. Como todas as partes, já falei, mas Kali Yuga tem que repetir a mesma coisa 3 vezes, que é para ver se a gente lembra. Como todas as partes do nosso corpo devem trabalhar e servir ao estômago, porque se o estômago está satisfeito, todas as partes do corpo ficarão satisfeitas. Aqui, Todo mundo deve se ocupar em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, em completa consciência de Deus, Krishna. Neste verso se recomenda isto. Todo mundo deve pensar que Rishikesha, em português o Senhor dos Sentidos, os está ocupando em determinado tipo de trabalho. E com o resultado do trabalho em que uma pessoa esteja engajada, deve-se adorar a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Se
a pessoa pensa sempre desta maneira em completa consciência de Deus, Krishna, então pela graça do Senhor Krishna, ela se torna completamente consciente de tudo. Essa é a perfeição da vida. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que Tesham Aham Samudarta. O próprio Senhor Supremo Krishna se encarrega de salvar tal devoto. Esta é a mais elevada perfeição da vida. Em qualquer ocupação que uma pessoa estiver engajada, se ela servir ao Senhor Supremo Krishna, alcançará a mais elevada perfeição. Ponto final, já parei de falar. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bimala? Para entender todos os detalhes. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Shri Ishopanishad, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Calma, estou procurando aqui. Nunca está no lugar certo, né? Cadê? Está no favoritos. Tá aqui. Os Puranas narram. Mantra 11. Eu acho que está no começo, não estava não? Mas se você não lembra, imagina eu. Eu acho que estava no começo. Mas não pode confiar na mente. Não pode confiar em mulher, político, animal de chifre e nem na mente. Não confio nem em mim, vou confiar em você, Bima. Tá aqui, ó. Eu faço tanta presepada, não dá para confiar nem em mim, vou confiar em você. Chanakya Pandita fala que não. Os Vedas falam que não. Prabhupada falou, nunca confie em ninguém que cante menos de 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna no rosário. Tem um monte de avisos, né? Só erra quem quer, só se ilude quem quer. Ou quem não lê, né? Como o Prabhupada falou, quem não lê, não fica, cai dessa consciência. Não importa se é guru, sannyasi, devotão, devotona, quem não lê, cai. De onde? Da consciência de Deus, Krishna. E depois sai falando que é ex-devoto. Sabe, eu sou um ex-Hare Krishna, eu sou uma ex-Hare Krishna, Nunca foi, né? E se foi, caiu. E todo mundo pode cair, só Krishna não tem a tendência a cair. Lê mais, fala menos. Os Puranas narram as atividades de Hiranyakashipu, um grande rei que obteve muito avanço material. Com suas conquistas materiais e com a força de sua ignorância, ele queria sobrepujar a morte cruel e, portanto, submeteu-se a uma meditação tão rigorosa que os habitantes de todos os sistemas planetários perturbaram-se com seus poderes sobrenaturais. Ele forçou o Criador do Universo, o semideus Brahma, o primeiro filho de Deus, a vir ter com ele, quando então lhe pediu que o deixasse tornar-se Amara, uma bênção que, quando recebida, faz com que a pessoa nunca mais morra. Brahma disse que não lhe poderia conceder essa bênção porque mesmo ele, o Criador material que governa todos os planetas, não é imortal. Como afirma o Bhagavad Gita 8.17, Brahma tem uma vida muito longa, mas isso não quer dizer que ele seja imortal. Hiranya significa ouro e Kashipu significa cama macia. Está vendo, Bimala? Tem que ler, né? Esse astuto Prabhupada é muito sabido, é muito expert, né, Bimala? Olha como ele está falando de Hiranyakashipu.
Esse astuto cavalheiro Hiranyakashipu estava interessado nestas duas coisas, mulher e dinheiro. E todo religioso, né, que é um farsante é assim. Ele quer mulher e dinheiro. Não, dinheiro e mulher. Então, primeiro dinheiro. Com dinheiro consegue mulher. Elas amam. É natureza, né? A alma no corpo. Se eu entrar num corpo de mulher, eu vou agir dessa maneira também. É a alma no corpo de mulher, não a mulher. Parece que pega no pé das mulheres. Não. Somos todos almas. Não temos nada a ver com esses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis que o Bhagavatam fala que é supérfluo para nós, almas eternas. Tá, os enganadores querem isso, dinheiro e mulher, fama e seguidores. Tá, já parei de falar, vou ler mais, falar menos. Esse astuto cavalheiro Hiranyakashipu estava interessado nestas duas coisas, dinheiro e mulheres, e queria desfrutar delas, tornando-se imortal. Ele pedia a Brahma muitas bênçãos na esperança de indiretamente satisfazer o seu desejo de se tornar imortal. Como Brahma lhe disse que não poderia conceder o dom da imortalidade, Hiranyakashipu pediu para não ser morto por nenhum homem, animal, Deus ou qualquer outro ser vivo incluído nos 8.400.000 espécies de vida. Também pediu para não ser morto na terra, no ar, na água, nem por nenhuma arma. Dessa maneira, Hiranyakashipu ficou pensando que essas garantias o salvariam da morte. Entretanto, embora Brahma lhe tenha concedido todas essas bênçãos, ele acabou, e tem mais detalhes, tem um monte de detalhes, esse passatempo completo está na coleção Śrīmad Bhagavatam. Entretanto, embora Brahma lhe tenha concedido todas essas bênçãos, ele acabou sendo morto por Nrsimhadeva, que é a encarnação de Deus na forma metade homem, metade leão. Para matá-lo não foi usada nenhuma arma, pois foi morto pelas unhas do Senhor Krishna. Tampouco morreu na terra, no ar ou na água, pois foi morto no colo desse maravilhoso ser vivo, Nrsimha, que estava além de sua concepção. Hiranyakashipu era esperto, mas Krishna é o mais esperto. O ponto em questão aqui é que, sem nem mesmo Hiranyakashipu, o mais poderoso dos materialistas, pôde tornar-se imortal através de seus vários planos, o que então poderá lograr os pequeninos Hiranyakashipus de hoje em dia, cujos planos são frustrados a cada momento? O Shri Ishopanishad aconselha que não façamos esforços isolados para vencer a luta pela existência. Todos lutam arduamente pela existência, mas as leis da natureza são tão rígidas e rigorosas que não deixam ninguém superá-las. Para alcançar a vida permanente é preciso preparar-se para voltar ao Supremo, voltar à morada eterna. Que isso? Está em inglês aqui, Bioma. Pular a parte em inglês, tá? O processo para voltar à morada eterna é um ramo de conhecimento diferente e é preciso aprendê-lo nas escrituras védicas reveladas, tais como os Upanishads, Vedanta Sutra, Bhagavad Gita e Śrīmad Bhagavatam. Para tornar-se feliz nesta vida e alcançar uma vida permanente e bem-aventurada, após deixar esse corpo material, a pessoa deve estudar essa literatura sagrada e obter conhecimento transcendente. E se faz isso, vai ficar feliz aqui e agora, viver satisfeito e no final da vida voltar para a morada eterna de Deus. Está muito frio aqui em Bimala.
Tá. Onde eu estava, hein? É o conhecimento mais importante, é a verdade absoluta, né? É a verdade absoluta. A verdade é a única verdade que liberta quem dá e quem recebe. O ser vivo condicionado se esqueceu de seu relacionamento eterno com Deus e vem erroneamente aceitando que o lugar temporário onde nasceu é tudo o que existe. Muito bondosamente, o Senhor Krishna transmitiu essas escrituras na Índia e outras escrituras em outros países, para que o ser humano que vive no esquecimento se lembre que seu lar não é aqui neste mundo material. Sendo uma entidade viva, transcendental, o ser vivo só poderá ser feliz quando retornar a seu lar transcendental. De seu reino, a personalidade de Deus, Krishna envia seus servos genuínos para divulgar essa mensagem que habilita a pessoa a voltar ao Supremo. E às vezes... vou parar, já parei, pronto. Não é que eu estava pensando aqui, estava falando e estava pensando, né? Que todo líder, todo mestre espiritual, todo religioso de verdade, que não está iludido, que não está enganado, que não é enganador, ele vem ensinar só uma coisa: o caminho de volta para a morada eterna de Deus, Krishna. Tá bom assim? Então tá bom. É por aí que você conhece o mestre de verdade. Está cheio de patifes aí, swamis, maharajas, goswamis, profetas. É por aí que você conhece quem é quem. A pessoa iluminada, a pessoa que não está iludida, ela ensina só uma coisa: o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Como voltar para a morada eterna de Deus? Ensina o caminho de volta para Deus, para a casa do Pai, para a morada eterna. Então não se iluda, né? Se a pessoa fica inventando um monte de historinhas, sai fora que ele já está desviado, iludido e está enganando, mesmo sem saber, né? Às vezes a pessoa não sabe que está enganada e que está enganando. Tá, já parei de falar. Mas eu vou marcar, vou marcar aqui, deixa eu desligar esse vento aqui. Nossa, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. O calor você desliga o ventilador, ou deixa no mínimo. No frio você liga esse ventilador aí. Você está sentindo calor, Bímola? Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Agora vai. A voz começa a falhar da zebra. Eu tenho alergia de frio. É como o Prabhupada fala naquela aula: ninguém consegue parar o ataque da natureza material. Ela não dá folga. Ela não dá folga. Onde eu estava aqui, de seu reino, deixa eu anotar aqui, de seu reino. De seu reino, vamos parar aqui, mas você que não quer parar de ler esse livro, Shri Ishopanishad, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso do Shri Ishopanishad, só ler na tela mesmo.
Mas se você quer esses livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Já é indireto, tá? É o quinto link, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo. O último link é o Isha Upanishad, você já encomenda também, chegam rapidinho na sua casa os livros e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Vamos lá na agenda. Não tem nada, só tem um aviso aqui do Senhor Krishna Chaitanya. O Senhor Krishna Chaitanya avisa a seus seguidores que a obrigação deles é espalhar a consciência de Deus, Krishna. Então não saia de casa sem um livro de Prabhupada. Sempre que conseguir um tempinho, distribua os livros de Prabhupada e ajude a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem ações iluminadas, tá bom? Então tá bom. Então, Bimala, Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istori Abhadrani Vidnoti Suri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Utamashloke Bhavati Naistiki. Tá, vou tentar de novo. Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo lá no final, tá? As orações dos Vedas personificados. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha
Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma, estou vendo onde nós paramos, centralizando a letra. E apressa não, Bímola. Tá o tempo e a maré não esperam por ninguém, tá bom? Nem por mim. Nem por mim, Bímola? Não, nem por mim, tá bom. Calma, deixa eu ajeitar a tela aqui, tá ofuscando. Agora vai. Deixa eu tomar água. Tanta miséria, tanta manutenção. Esse mundo é temporário e miserável, é cheio de misérias. Miséria do frio, calor demais, frio demais, seca demais, chuva demais. A alma condicionada é assim, a alma iludida é assim, anseia o que não tem, lamenta o que perdeu. Onde eu estava, você me corta, eu me perco, Bímola. Página 708, linha 7, tá aqui, ó. É o que Srila Sridhara Swami escreveu, em português. Com sua refulgência, as principais joias entre todos os Shrutis oferecem adoração aos pés de lótus do Senhor Madhava. Presto homenagem a Ele, que concede o gozo material honrado pelos trabalhadores materiais e que também concede a ligação divina com Ele, valorizada por aqueles que se prostram diante dele com reverência. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur também aproveita esta oportunidade para oferecer esta oração humilde. Ó devotos, esta pobre criatura está postada à vossa porta, abandonando o rabo e latindo. Abandonando? Tá, vou ler o que está aqui, Bímola. Eu acho que é erro de digitação. Ó devotos, esta pobre criatura está postada à vossa porta, abandonando o rabo e latindo. Por favor, dai-lhe algum alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para que ele possa tornar-se excepcional entre os cães e conseguir o melhor dos amos como seu dono. Nessa passagem, o mestre faz um trocadilho com seu próprio nome, Vish, Ishta, excepcional em português, Shua, Iva, como um cão, Nata, Ati, sendo um amo. Esta é a perfeição da humildade de um devoto de Deus. Eu também gosto de mendigar Krishna Prasada. Se tiver que abanar o rabo, vamos abanar o rabo. Vamos fazer o que for preciso para conseguir Krishna Prasada. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua... Até roubar Krishna Prasada é autorizado, viu? Mahaprasada, é. Pelo menos era, né? Não sei. O devoto escondia Mahaprasada. É porque Mahaprasada é para comer na hora, né? Tá, tem muitos detalhes, tá? Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 87º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado As Orações dos Vedas Personificados. E agora nós vamos começar o capítulo 88,
o Senhor Shiva, salvo de Vrikasura. Vrikasura, é isso aí, o Senhor Shiva, salvo de Vrikasura. Este capítulo descreve como é que os devotos de Vishnu obtêm liberação enquanto os devotos de outras deidades obtêm opulências materiais. Ou ama Deus ou ama o mundo, né? Os dois não dá. O Senhor Vishnu possui todas as opulências ao passo que o Senhor Shiva vive em pobreza. Todavia, os devotos de Vishnu costumam ser pobres, ao passo que os de Shiva conseguem riqueza abundante. Quando Maharaja Parikshit pediu a Shukadeva Goswami que explicasse este fato desconcertante, o sábio respondeu o seguinte: o Senhor Shiva manifesta-se como o falso ego em 3 variedades de acordo com os 3 modos da natureza. Deste falso ego surgem os 5 elementos físicos e as outras transformações da natureza material, totalizando 16. Quando adora sua manifestação em qualquer um destes elementos, um devoto do Senhor Shiva obtém toda sorte de opulências desfrutáveis correspondentes. Mas por que o Senhor Shri Hari é transcendental aos modos da natureza material, os seus devotos também tornam-se transcendentais. No final da execução de seus sacrifícios a Ashwamedha, o rei Yudhishthira fez esta mesma pergunta ao Senhor Krishna, que respondeu: quando sinto compaixão especial por alguém, eu o privo gradualmente de sua riqueza. Então os filhos, esposa e outros parentes do homem empobrecido todos o abandonam. Prabhupada recebeu essa misericórdia especial, né? Quando ele tenta de novo adquirir riquezas para conquistar a estima de sua família, eu misericordiosamente o frustro, de modo que ele se enoja do trabalho frutivo e faz amizade com meus devotos. E naquele momento eu lhe concedo minha graça extraordinária. Então ele pode livrar-se do cativeiro da vida material e alcançar o reino de Deus, a morada eterna Vaikunta. O Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva podem conceder ou negar favores, mas enquanto o Senhor Brahma e o Senhor Shiva ficam satisfeitos ou zangados muito depressa, o Senhor Vishnu não é assim. A este respeito, a literatura védica narra o seguinte relato. Certa vez o demônio Vrika perguntou a Narada que Deus se satisfaria mais depressa, e Narada respondeu que era o Senhor Shiva. Então Vrikasura foi para o lugar sagrado de Kedaranatha e passou a adorar o Senhor Shiva oferecendo pedaços de sua própria carne como oblações no fogo. Mas Shiva não apareceu. Por isso, Vrika decidiu cometer suicídio decepando a cabeça. Bem neste momento crítico, o Senhor Shiva apareceu do fogo de sacrifício e o deteve, oferecendo ao demônio qualquer bênção que ele escolhesse. Vrika disse: que a morte venha para qualquer um cuja cabeça eu tocar com minha mão. O Senhor Shiva foi obrigado a satisfazer este pedido e logo o perverso Vrika tentou testar a bênção, pondo a sua mão na cabeça do Senhor Shiva. A gente comentou várias vezes esse passatempo, né? Fazer o quê, né? Devoto de Shiva, né? Normalmente os seguidores de Shiva vivem na mais completa escuridão da ignorância, espíritos, fantasmas, duendes, gnomos, bruxas, pichacas. Nossa, é uma lista de demônios, uma lista de criaturas das sombras que não acabam mais, principalmente os espíritos e fantasmas.
Quem mexe com espírito e fantasma está na mais completa escuridão da ignorância. É o que diz pessoalmente Krishna no Bhagavad Gita como ele é. Prabhupada fala que essa prática é uma prática material de magia negra, né? Mexer com espíritos e fantasmas é uma prática material de magia negra, não é nem espiritual. Muita gente acha que é espiritual mexer com espíritos e fantasmas, mas Prabhupada explica que é uma prática material de magia negra. Mas voltando ao ponto aqui, o Senhor Shiva foi obrigado a satisfazer esse pedido. E logo o perverso Vrika tentou testar a bênção pondo sua mão na cabeça do Senhor Shiva. Aterrorizado, Shiva fugiu para salvar a sua vida, correndo até o céu e os limites do mundo mortal. Por fim, esse aqui é apenas um resumo, né? Por fim, o Senhor chegou ao planeta de Shvetadvipa, onde reside o Senhor Vishnu. Vendo de longe o desesperado Shiva, o Senhor Krishna se disfarçou como um jovem estudante e apareceu diante de Vrikasura. Com sua voz suave dirigiu-se ao demônio. Meu querido Vrika, por favor, descansa um pouco e conta-nos o que pretendes fazer. Vrika ficou encantado com as palavras do Senhor Krishna e revelou tudo o que acontecera. O Senhor Krishna disse: desde que foi amaldiçoado pelo progenitor Daksha, o Senhor Shiva tornou-se como um duende carnívoro. Portanto, não deves confiar na palavra dele. É melhor testar a bênção dele pondo a tua mão em tua própria cabeça. Confundido por estas palavras, o tolo demônio tocou a própria cabeça, que imediatamente despedaçou-se e caiu no chão. Do céu ouviram-se brados de vitória, reverências e bem feito. E os semideuses sábios antepassados celestiais e Gandharvas todos congratularam o Senhor Supremo Krishna, derramando chuvas de flores sobre ele. E esse foi apenas o resumo, o capítulo começa agora. O rei Parikshit disse: aqueles semideuses, demônios e seres humanos que adoram o Senhor Shiva, um renunciante estrito, em geral desfrutam riqueza e gozo dos sentidos, ao passo que os adoradores do Senhor Supremo Hari, o esposo da deusa da fortuna, não. Queremos entender corretamente este assunto, que nos deixa muito perplexos. De fato, os resultados alcançados pelos adoradores destes dois senhores de caracteres opostos são contrários ao que seria de esperar. O capítulo precedente terminou com a recomendação de que sempre se deve meditar no Senhor Hari, que concede a liberação. A este respeito, aqui Maharaja Parikshit expressa um medo corriqueiro entre as pessoas comuns de que, por tornar-se devoto do Senhor Vishnu, a pessoa perderá sua riqueza e status social. Para benefício de tais pessoas de pouca fé, o rei Parikshit pede a Srila Shukadeva Goswami que explique esse aparente paradoxo. O Senhor Shiva, que vive como um mendigo, sem sequer uma casa para chamar de sua, torna os seus devotos ricos e poderosos, ao passo que o Senhor Vishnu, o possuidor onipotente de tudo o que existe, muitas vezes submete os seus servos a uma pobreza abjeta. Shukadeva Goswami responderá com explicações razoáveis e uma antiga narração sobre o demônio Vrika. Shukadeva Goswami disse: o Senhor Shiva está sempre unido com sua energia pessoal, a natureza material, manifestando-se em três aspectos em resposta aos apelos dos três modos da natureza. Ele então incorpora o princípio tríplice do ego material em bondade, paixão e ignorância.
Então vamos parar aqui na página 713. Os 16 elementos se desenvolveram como transformações daquele falso ego. Eu não lembrava disso, Bimala. Falso ego. Aqui, ó. O princípio tríplice do ego material em bondade, paixão e ignorância. A gente aprende todo dia, né? Por isso que tem que ler todo dia. Tá bom, então tá bom, mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do Krishna Book, o livro de cabeceira que todo mundo deve ter em sua cabeceira, tá bom? Então tá bom. Calma. Vou aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vou achar aqui onde nós paramos. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu tomar água. Calma, não me apressa não, Bimala. Tá, o tempo e a maré. Nossa, só fala isso. O tempo e a maré não esperam por ninguém. Tá bom. Enquanto o Senhor Krishna falava vestido na roupa de um sacerdote brahmana junto com Arjuna e Bhima, Jarasandha notou que os três juntos não pareciam ser sacerdotes brahmanas de verdade. Havia sinais nos corpos deles pelos quais Jarasandha pôde entender que eles eram guerreiros, governantes. Seus ombros estavam marcados por carregarem arcos e tinham corpos belamente estruturados e suas vozes eram graves e de comando. Assim ele concluiu definitivamente que eles não eram sacerdotes brahmanas e sim guerreiros, governantes. Ele também achava que já os tinha visto antes em algum lugar. Apesar de essas três pessoas serem governantes, elas vieram até a sua porta para pedir doações como sacerdotes brahmanas. Assim ele decidiu que satisfaria os seus desejos, apesar de eles serem governantes guerreiros. Ele pensou dessa forma por causa da posição deles já estar diminuída por aparecerem na sua porta como pedintes. Sob essas circunstâncias, ele pensou, estou preparado para dar a eles qualquer coisa. Mesmo se eles pedirem o meu corpo, eu não hesitarei em oferecê-lo a eles. A esse respeito ele começou a pensar em Bali Maharaja. O Senhor Vishnu, nas vestes de um sacerdote brahmana, apareceu como um pedinte perante Bali
e dessa forma ele tomou toda a opulência e reino dele. Ele fez isso para o benefício de Indra, que, derrotado por Bali Maharaja, ficou desprovido de reino. Apesar de Bali Maharaja ser enganado, a sua reputação como um grande devoto que era capaz de dar qualquer coisa e tudo em caridade ainda é glorificada por todos os 3 mundos. Bali Maharaja pôde adivinhar que o sacerdote Brahmana era o próprio Senhor Vishnu em pessoa, e que ele veio perante ele justamente para tomar o seu reino opulento em benefício de Indra. O mestre espiritual e sacerdote da família de Bali, Shukracharya, o avisou repetidamente sobre isso, e mesmo assim Bali não hesitou em dar em caridade qualquer coisa que o sacerdote Brahmana queria, e no fim ele deu tudo ao sacerdote Brahmana. É minha determinação forte, pensou Jarasandha. Se eu puder atingir reputação imortal por sacrificar este corpo perecível, eu devo agir para esse propósito. A vida de um guerreiro governante que não vive para o benefício de um sacerdote Brahmana é certamente condenada. Por isso que os governantes do mundo inteiro estão condenados já. Na realidade, o rei Jarasandha era muito liberal em dar caridade aos sacerdotes brahmanas. Assim ele informou o Senhor Krishna, Bhima e Arjuna. Meus queridos sacerdotes brahmanas, vocês podem pedir a mim qualquer coisa que quiserem. Se vocês desejarem, vocês também podem levar a minha cabeça. Estou preparado para dá-la. Depois disso, o Senhor Krishna se dirigiu a Jarasandha como se segue. Meu querido rei, faça o favor de notar que não somos sacerdotes brahmanas realmente, nem viemos pedir por alimentos ou grãos. Todos nós somos governantes e guerreiros, e nós viemos para mendigar um duelo com você, e nós esperamos que você concorde com esta proposta. Você deve notar que aqui está o 2º filho do rei Pandu, Bhimacena, e o 3º filho de Pandu, Arjuna. E eu mesmo, você deve saber que sou o seu velho inimigo Krishna, o primo dos Pandavas. Quando o Senhor Krishna revelou o disfarce deles, o rei Jarasandha começou a rir muito alto, e então com muita ira e com uma voz grave ele exclamou: Seus tolos! Se vocês querem lutar comigo, eu imediatamente concedo o seu pedido. Porém, Krishna, eu sei que você é um covarde. Imagina, né, essa cena. Porém, Krishna, eu sei que você é um covarde. Eu me recuso a lutar com você porque você fica muito confuso quando me enfrenta no combate. Por medo de mim, você deixou a sua própria cidade Mathura e agora você se abrigou dentro do mar. Por isso eu me recuso a lutar com você. No que diz respeito a Arjuna, eu sei que ele é mais novo do que eu e não é um lutador igual. Eu recuso a lutar com ele porque ele não é de forma alguma um competidor igual. Contudo, no que diz respeito a Bhimacena, eu acho que ele é um competidor adequado para lutar comigo. Depois de falar dessa forma, o rei Jarasandha imediatamente deu uma massa muito pesada para Bhimacena e ele mesmo pegou outra, e assim todos eles foram para fora das muralhas da cidade para lutar. Bhimacena e o rei Jarasandha se engajaram na luta e com suas massas respectivas, que eram tão fortes quanto raios, eles começaram a golpear o outro muito severamente, ambos ávidos para lutar. Os dois eram lutadores peritos com massas, e suas técnicas de golpear o outro eram tão belas que eles pareciam 2 artistas dramáticos a dançar no palco. Quando as massas de Jarasandha e Bhimacena colidiam muito alto, parecia como o impacto de grandes presas de elefantes lutando, ou como um raio e uma tempestade elétrica de relâmpagos.
Quando dois elefantes lutam entre si num campo de cana-de-açúcar, cada um deles pega um bastão de cana e com ele, bem preso em sua tromba, golpeia o outro. Cada elefante ataca pesado os ombros, braços, clavículas, tórax, coxas, cintura e pernas do inimigo. E dessa forma os bastões de cana ficam despedaçados. Similarmente, todas as massas usadas por Jarasandha e Bhimacena quebraram, e assim os dois inimigos se prepararam para lutar com os fortes punhos de suas mãos. Jarasandha e Bhimacena estavam muito irados e começaram a golpear um o outro com seus punhos. Os golpes de seus punhos soavam como o bater de barras de ferro ou como o som de raios, e eles pareciam dois elefantes lutando. Infelizmente, entretanto, nenhum deles foi capaz de derrotar o outro, porque os dois eram altos peritos em combate e ambos tinham força igual, e suas técnicas de combate também eram iguais. Nem Jarasandha nem Bhimacena ficaram fatigados ou derrotados na luta, apesar de um golpear o outro continuamente. No fim do dia de luta, ambos viveram como amigos no palácio de Jarasandha e no dia seguinte lutaram novamente. Dessa forma, eles passaram 27 dias em luta. Espera aí, deixa eu tomar água. No 28º dia, Bhimacena disse a Krishna: meu querido Krishna, devo admitir francamente que não posso conquistar Jarasandha. E o Senhor Krishna, entretanto, sabia o mistério do nascimento de Jarasandha. Jarasandha nasceu de duas partes diferentes de duas mães. Quando o pai dele viu que o bebê era inútil, jogou as duas partes na floresta, que foram depois achadas por uma bruxa malvada com o nome Jara. Ela conseguiu juntar as duas partes do bebê de cima a baixo. Por saber disso, o Senhor Krishna, portanto, sabia como matá-lo. Ele deu sugestões a Bhimacena porque Jarasandha foi trazido à vida, ao juntar as duas partes de seu corpo, ele poderia ser morto com a separação dessas duas partes. Assim, o Senhor Krishna transferiu seu poder para o corpo de Bhimacena e o informou sobre o dispositivo pelo qual Jarasandha podia ser morto. O Senhor Krishna imediatamente pegou um galho de árvore e com ele em sua mão o bifurcou. Dessa forma ele indicou a Bhimacena como Jarasandha podia ser morto. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, é onipotente. E se ele quiser matar alguém, ninguém pode salvar essa pessoa. Similarmente, se ele quiser salvar alguém, ninguém pode matá-lo. Informado pelas indicações do Senhor Krishna, Bhimacena imediatamente segurou as pernas de Jarasandha e o atirou no chão. Quando Jarasandha caiu no chão, Bhimacena imediatamente pressionou uma das pernas de Jarasandha no chão e segurou a outra perna com as duas mãos. Ao pegar Jarasandha dessa forma, ele quebrou o seu corpo em dois, desde o ânus até a cabeça. Da mesma forma que um elefante quebra os galhos de uma árvore em dois, assim Bhimacena separou o corpo de Jarasandha. A audiência presente perto viu que o corpo de Jarasandha agora estava dividido em duas metades. Assim, cada uma tinha uma perna, uma coxa, um testículo, um peito, metade da espinha dorsal, metade do tórax, uma clavícula, um braço, um olho, uma orelha e meia face. Tão logo a notícia da morte de Jarasandha foi anunciada, todos os cidadãos de Magadha começaram a chorar. Ai de mim, ai de mim. Poxa vida, ia acabar agora, Bima, não vai dar tempo. Que louco, né? O cara era invencível, aparentemente.
Peraí, estou marcando onde nós paramos, mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas, não, pode baixar esse livro em áudio também, né, de graça. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link, é o 6º link, está aí Krishna Book, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalendriya Vriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.